A gente segue falando por aqui também das eleições de meio de mandato, as midterms dos Estados Unidos, que acontecem hoje, como a Mari falou, vão renovar aí boa parte do parlamento. Ao todo são 35 cadeiras no Senado, quase um terço, e 435, ou seja, todas as cadeiras da Câmara dos Representantes, que é o equivalente aqui à da Câmara dos Deputados por aqui no Brasil. O resultado, minha gente, vai definir a forma como o presidente Joe Biden vai governar o país nos próximos 2 anos. E sobre a importância dessa eleição, vamos conversar agora ao vivo com Rafael Iores, o professor de História e Política da Universidade de Denver, nos Estados Unidos. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Professor, muitos questionamentos temos aqui. Quero começar com você falando principalmente sobre a disputa que está implícita nessa disputa das eleições, que é uma disputa entre Joe Biden e também Donald Trump. O nome deles não está nas cédulas, mas, querendo ou não, tem muito a ver com o poder, a influência que eles ainda representam nos americanos, isso 2 anos depois das eleições presidenciais. Se os republicanos levarem a melhor, que é o que realmente está se esperando, por exemplo, na Câmara, o que isso pode dizer da influência de Donald Trump 2 anos depois de perder as eleições? Quer dizer que o Trump, de fato, continua sendo não só uma força muito grande no Partido Republicano, né, porque ele parecia, depois daquela situação tão polêmica que houve em relação à tentativa de invasão do Capitólio, né, de impedir a confirmação da eleição, da vitória do Biden, que ele talvez fosse ser rejeitado pelo Partido Republicano. Mas não é o que aconteceu. A força dele continua sendo muito alta, muito grande no Partido Republicano. Ele tem feito campanha para vários candidatos ao redor do país. E também, claro, é uma das maiores forças políticas do país, né, que vai muito além do Partido Republicano. Ele promete agora, talvez, anunciar provavelmente a sua intenção de disputar novamente a presidência, né, contra talvez o Biden ou algum outro candidato democrata daqui a 2 anos. Então, de fato, é uma eleição, embora seja basicamente no nível federal legislativa, né, mas que de fato expressa também a tendência, né, que poderá acontecer, os rumos que poderão seguir o país no executivo também, na próxima eleição. Então, de fato, é uma eleição muito importante, vai expressar mais ou menos, digamos assim, em que ventos, para onde os ventos políticos dos Estados Unidos estão soprando. Se de fato para essa postura mais de reconstrução da democracia que o Biden tentou propor dentro do Partido Democrata e para o país, ou aos temas mais ligados ao Partido Republicano e à força do trumpismo ainda no país. Professor, bom dia. Quais são os principais fatores de desgaste para o mandato de Joe Biden até agora que fazem com que ele chegue a essa eleição com um risco importante de perder o controle das casas legislativas? A gente ouve falar muito aqui no Brasil sobre a inflação, né? Alta aí, alta aqui, alta em boa parte do mundo. Além disso, o que é que tem tanto desgastado a figura de Joe Biden como presidente? Biden, de certa maneira, chegou à presidência como o candidato que podia unificar diferentes setores dentro do Partido Democrata, né, e setores na própria sociedade americana que talvez não fossem democratas de fato, mas um pouco mais moderados, centristas, que poderiam votar no nome tradicional da política, né, um homem branco muito conhecido. Mas ele não é, de fato, um líder carismático, né, de renovação, por exemplo, como foi o Obama, né, de quem ele foi o vice-presidente. Então, o Biden, ele quer dizer, é muito conhecido, mas não é um grande motivador, né, das massas para irem para a eleição. Houve, claro, a vitória contra o Trump, uma vitória muito importante, o presidente recebeu mais votos na história do país, mas que tem se mantido com baixa popularidade nos últimos 2 anos. Além disso, né, sabemos desse velho slogan que foi lançado, na verdade, em 92, na campanha presidencial que levou à presidência o Bill Clinton, né, que diz o seguinte: é a economia, estúpido, né, que foi a resposta de um assessor de campanha do Clinton naquele momento. A economia, de fato, tenderá a ser o grande fator nessa eleição, né? O custo de vida nos Estados Unidos está em níveis históricos. Nunca a inflação foi tão alta e o custo de vida tão alto em 40 anos. E, de fato, isso tem sido o grande desgaste do Biden e que é muito bem articulado pelos republicanos com uma rejeição, portanto, né, da suposta incapacidade do Biden de administrar a economia. O que, de fato, não é totalmente correto, no sentido de que existem outros fatores que têm levado esse aumento do custo de vida da inflação. Mas, em termos de política, os republicanos têm sido muito eficientes em projetar a Biden, né, essa responsabilidade pela situação econômica. Os democratas esperavam manter ativa a sua base com temas mais
não ligados à economia, como o aborto, a defesa da democracia, a rejeição, né, a essas posturas antidemocratas crescentes no Partido Republicano, mas parece que o eleitorado está muito mais pensando no dia a dia, no custo de vida, né, no seu bolso, do que em grandes temas, digamos assim, mais abstratos, como a democracia, contra o autoritarismo, né, supostamente que tem sido o que o Biden tem afirmado muito na sua campanha em favor de candidatos democratas ao redor do país. Professor, quais são os estados-chave para a gente ficar de olho realmente nessas eleições de meio de mandato? Eu acho que seriam os estados onde há uma disputa real, né, para o Senado. Ou seja, o Senado, como vocês bem disseram aí, vai ser uma parte dele renovada, e em alguns estados onde os democratas têm hoje o controle, é possível que os republicanos ganhem, ou o contrário, né? Que seriam, por exemplo, Pensilvânia, Geórgia, Nevada e Arizona, onde é possível que candidatos extremamente ligados ao trumpismo, inclusive alguns que rejeitam o próprio processo, que não vão aceitar uma derrota, né, provavelmente, se forem derrotados hoje, mas que têm chance de ganhar. Então, são estados que poderão levar aí a um controle também do Senado. O que aí colocaria, né, porque provavelmente vão ganhar a Câmara, enfraqueceria tremendamente a capacidade do Biden, presidente dos Estados Unidos, de implementar qualquer medida, né, legislativa mais importante, porque teria a oposição muito aguerrida contra si no Congresso. Professor, se as pesquisas estiverem corretas e o Partido Republicano sair mais forte do que estava dessa eleição legislativa, isso vai significar para daqui 2 anos, na eleição presidencial, um fortalecimento de Donald Trump, porque ele é muito personalista, né? Eu pergunto ao senhor se é um fortalecimento da figura de Trump, se é um fortalecimento da instituição, ou seja, do Partido Republicano como um todo. A gente ouve aqui no Brasil falar em outros possíveis nomes dos republicanos para a próxima eleição, governador da Flórida, por exemplo, Ron DeSantis. Significa o quê? É Trump? É o Partido Republicano, ou são duas coisas hoje que estão absolutamente misturadas e são indissociáveis? Eu acho que estão cada vez mais misturadas, né? Eu diria que é uma vitória do Trump e das posições trumpistas que o Trump trouxe ao partido, né? Eu acho que, quer dizer, a grande questão em relação ao Trump é se ele poderá ou não concorrer, tem a ver com questões legais, ou seja, se ele for de fato, né, se houver alguma punição de várias investigações que estão sendo feitas contra ele, contra os seus negócios, contra as suas empresas, ou seja, em relação a ele como empresário, mas também ele como presidente, quer dizer, ou seja, algumas investigações mais políticas, outras mais de contabilidade ou de fiscais em relação às suas empresas, mas são várias. Se de fato houver um indiciamento, uma punição, uma sentença contra o Trump até a eleição, poderá enfraquecer o seu nome. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, hoje ele é o grande nome do partido e as suas posições estão sendo assumidas pela grande maioria, ou uma grande maioria, né, dos membros do partido. Então, poderá haver outros nomes que talvez venham a se lançar e competir pela nomeação do partido, como você comentou, o governador da Flórida é um dos nomes mais fortes, mas, de qualquer forma, seria uma vitória do trumpismo, porque seria uma outra pessoa, mas assumindo a agenda do Trump dentro do partido. Por isso eu volto a dizer, eu acho que hoje em dia o Partido Republicano é o partido, né, é o veiculador das posições que o Trump trouxe para a política dos Estados Unidos. Então é o partido trumpista hoje em dia, com Trump ou sem Trump. Professor, a gente está acompanhando a movimentação de ex-presidentes nessa eleição, não só de Donald Trump, mas também de Barack Obama. Essa movimentação intensa em diversos estados, fazendo campanha para parlamentares, para pessoas que querem ser parlamentares também. Essa movimentação, se der certo em termos de Barack Obama, isso pode dizer mais do apoio que Joe Biden tem recebido, como por exemplo de Barack Obama, do que necessariamente, se por acaso os democratas vencerem, né, do que necessariamente de Joe Biden, pode ter a ver mais com a relação com o movimento feito pelos democratas do que com a aprovação que Joe Biden tem recebido durante esse mandato? São coisas muito ligadas. Lembremos, né, que o Biden foi o vice-presidente do Obama. Então, no eleitorado e na sua base democrata é muito próxima essas duas imagens, né? Eu acho que você tem toda a razão, como eu disse antes, que o Obama traz mais gás, mais energia, né, de grupos mais aguerridos dentro do partido, como os afro-americanos, as minorias étnicas, assim como uma parte mais jovem, mais ligada a temas mais de esquerda, ou mais progressistas, né, dentro do partido e na sociedade. Então, claro que é muito importante
importante ter o Obama aí. E o Obama, ele se cuida muito, ele não aparece muito só nesse momento decisivo da campanha que ele assumiu, né, que foi lá fazer campanha em alguns estados chaves, em alguns eventos chaves, para se preservar um pouco. Então, eu acho que é difícil dissociar isso. De novo, se as pesquisas estiverem certas, os democratas vão perder a casa, o que significa, portanto, que, mesmo com o Obama, não foi possível levar as pessoas às urnas, né? A sua correspondente em Nova York foi muito hábil em dizer que, de fato, uma das grandes questões que os candidatos têm que fazer, na verdade, é convencer as pessoas a irem votar. É o primeiro passo, e depois, claro, a votarem nas suas posições, né? Então vamos ver aí se de fato o Obama ainda é um nome que consegue motivar a base do partido para irem votar num dia de trabalho, num dia onde vários estados hoje já estão enfrentando questões aí de frio, né, meteorológicas, e portanto uma das grandes questões dessas eleições de meio de mandato é levar as pessoas, especialmente da base democrata, para as urnas. É um grande desafio. É isso, e ele está tentando, acabou de tuitar direto da Casa Branca, agora às 9h15 no horário de Brasília, são 9h17. 9h22 agora. É dia de eleição, América. Faça a sua voz ser ouvida hoje. Votem, pediu Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, tuitando direto da Casa Branca. Vamos ver se o apelo dele vai fazer algum sentido para os eleitores. Professor Rafael Iores, História Política da Universidade de Denver, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um ótimo dia para o senhor. Igualmente, muito obrigado. Obrigada, professor.